escolhido para semear, pregar o teu amor. Olá, meu amado irmão, olá, minha amada irmã, olá, meu amigo professor da Escola Bíblica Dominical. Aqui quem fala mais uma vez é seu amigo, irmão em Cristo, o pregador Rofferson Lisboa. Eu quero dizer da minha imensa alegria em poder contar com a sua presença. Hoje iniciaremos mais uma pré-aula e antes de eu começar esse vídeo eu quero te convidar a estar curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, né? Ative a opção todas ativando o sininho para que você seja sempre notificado sempre que cada vídeo for postado. Que Deus o abençoe nessa aula grandemente e vamos à aula logo após a vinheta. Muito bem, meus irmãos, vamos dar agora início à pré-aula da lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus, de 10 de maio de 2020. Uma aula bastante importante, um conteúdo que vai ajudar com certeza no crescimento espiritual da sua classe. É um conteúdo que é envolvente e que você, professor, sabendo expor, expondo da forma correta, vai fazer com que os seus alunos venham colocar em prática muitas situações, inclusive exercendo a própria fé. A lição tem um texto áureo que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios da carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A verdade prática, ou a verdade a ser praticada que a lição quer passar, diz que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Muito bem, eu sempre recomendo também que você, professor, incentive o seu aluno durante a semana a fazer a leitura diária. São textos que a lição apresenta de segunda a sábado, que com certeza vai ajudar no andamento e na compreensão da sua aula. Com certeza os alunos vão estar mais antenados e por dentro do assunto no qual você estará passando. Isso facilitará com certeza com que a sua aula venha gerar mais frutos. A leitura bíblica em classe, hoje nós estamos em dois textos. Em Efésios capítulo 2, 11 e 12 e em Romanos capítulo 4, versículo do 12 ao 14. Sempre faça essa leitura com a sua classe, faça com que os seus alunos sejam participantes da sua aula. Muitos alunos ficam ansiosos esperando essa oportunidade de poder estar fazendo a leitura juntamente com toda a igreja. Então é importante com que você passe para o aluno essa questão do próprio texto em si, que eles possam fazer a leitura e após feita a conclusão da leitura, se for possível, de acordo com o seu tempo, faça uma exposição do texto que está sendo apresentado. Com certeza, todos terão bastante proveito neste momento. A lição também tem um objetivo geral, e esse objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E também tem três objetivos específicos, que o primeiro é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Segundo, explicar a antiga condição do gentio sem Deus e sem Cristo. E terceiro, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Para melhor compreensão da aula, eu quero te fazer uma indicação bíblica também, uma indicação literária, que é o livro do pastor Elenay Cabral, o Comentário Bíblico aos Efésios. Esse livro ele traz um conteúdo muito importante que nos ajuda, porque ele tem uma exposição, um comentário que o pastor Elenay fez, que ele realmente é de uma forma um pouco mais clara. Então, para um entendimento de toda a carta aos Efésios, é um livro que eu recomendo, foi publicado pela CPAD. Então procure esse livro e adquira, que com certeza isso vai somar muito no seu ministério. Então vamos à introdução da nossa lição, a lição que tem como ponto central: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A lição vai falar então a respeito justamente dos gentios, e é importante lembrar que gentios aqui não é gentil com L, como uma pessoa amável, uma pessoa que é carinhosa, uma pessoa que é prestativa, não. Gentios aqui é gentil com O, e tem o sentido de explicar, nós temos que explicar que gentil é aquele que não era judeu, aquele que era de outros povos, de outras nações. E que os gentios passavam neste momento, neste contexto, por um momento de bastante dificuldade, porque eles eram desprezados. Exatamente, eram desprezados justamente pelos judeus,
eram chamados incircuncisos, era um povo que estava longe da promessa de Deus, estava separado da promessa de Deus. E os judeus, eles viam ele como um povo imundo, como um povo sujo, a ponto de que se eles tivessem contato com o judeu, ou seja, se fosse na casa de um gentil, o judeu ele era visto como impuro. Ou se, por exemplo, um jovem casasse com uma moça que era gentia, ou seja, que era de outros povos, a família realizava o funeral desse jovem, porque para ele a família ele era dado como um morto para a família. O fato de ele se envolver com uma outra pessoa fora do seu povo, ele era considerado como morto. Então, olha o grau ali que nós tínhamos de dificuldade que os gentios tinham na época, sofriam na época. E vamos entender agora um pouquinho por que isso acontecia, né? Qual que era a razão e qual foi a reviravolta que acabou tendo na vida de cada um dos gentios. Então, na presente lição, veremos que o autor dos Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram circuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. É importante lembrar que a carta é escrita aos Efésios, mas porém é uma carta que pode-se dizer que foi distribuída a todas as igrejas e vale por todos os tempos. Então a gente está falando com pessoas, escrita para pessoas que não eram judeus, né? Ali nós podemos encontrar que os próprios Efésios eles tinham uma vida pagã, eles eram um povo pagão. Então explica muito bem a respeito da condição que ele estava, e o apóstolo aqui relembra da condição deles antes de encontrar a Cristo. Isso é algo bastante importante para a gente poder pegar e estar trabalhando. E eles tinham ali 5 privações antes de encontrar a Cristo, que nós vamos estar falando e expondo aqui na lição. Então eles estavam sem Cristo, primeira privação. A segunda, eram separados de Israel. Terceiro, eram alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. E quinto, sem Deus no mundo. Essa era a condição dos gentios. Essa era a minha e a sua condição justamente antes de encontrar o Senhor Jesus. É importante como que nós lembramos da onde que Deus nos tirou e da condição da qual Deus nos tirou e da condição a qual nós estamos agora. Temos que ser grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito, né? Pelo amor de Deus e pelo cuidado de Deus para com todos nós. Chamados incircuncisão. Aqui nós temos então o tópico de número 1. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Agora, o que é ser incircunciso? O que é circuncisão? Agora, subtópico de número 1, o conceito da circuncisão. Vamos ver o que significa? Que palavra que é essa? O que isso muda ou mudaria na vida do gentio? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então nós vemos em Abraão, Deus dando essa ordenança, Deus passando essa instrução para Abraão, que todo homem do povo israelense, todo o povo hebreu, todo homem hebreu deveria no 8º dia passar pelo processo da circuncisão, aonde ali era feita uma cirurgia, um processo cirúrgico no prepúcio do órgão genital masculino. E justamente essa cirurgia, essa questão que fazia na carne, simbolizava justamente e lembrava o povo hebreu que eles eram um povo separado de Deus, eles eram um povo diferente. Então sempre que eles olhassem para essa circuncisão, eles lembrariam que pertenciam a Deus e que tinham que ser um povo separado de Deus. Algo já bastante importante que eu quero aplicar aqui na lição é que o povo de Deus, ele é um povo diferente. Ele tem uma marca em si que diferencia ele das demais pessoas e dos demais povos. Então aqui era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança de Deus. O procedimento era realizado no 8º dia, como eu falei. E detalhe, aqui especifica que no caso lá de Abraão, eles continuaram essa ordenança com que isso fosse feito com facas de pedra, mesmo eles estando justamente na era de bronze. Então quem não era circuncidado, né, era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Aquele que não tinha circuncisão, aquele que não era judeu, era excluído da aliança abraâmica,
ficava fora da promessa que Deus tinha feito para Abraão e seus descendentes. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então esse é o conceito da circuncisão. Então era um processo cirúrgico que era feito no prepúcio do órgão genital masculino dos hebreus e que diferenciava eles dos povos. Então era um símbolo externo, né, que fazia com que eles fossem diferentes dos demais povos. O significado religioso da circuncisão, subtópico de número 2. Seu significado religioso apontava para a santificação. É importante lembrar que santificação vai nos lembrar de separação. Eles tinham que ser um povo separado para Deus. Eles tinham que ser um povo separado para Cristo. Então, com a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Algo bastante importante. O povo de Deus precisa ser santificado, precisa ser separado para Deus, né? E era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então tinha essa questão, o povo de Deus, eles eram separados para Deus, e por ser separado para Deus ou de Deus, eles não tinham essa questão de poder estar junto com aqueles que não eram circuncisos, porque por esses, para eles, era visto justamente como um povo imundo, um povo que se eles estivessem próximo, eles deixariam de estar purificados. E a circuncisão também, ela simboliza a questão da purificação do povo de Deus. Terceiro subtópico, a circuncisão do coração, algo que agora atinge a nós. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então o apóstolo Paulo lembra que assim aos Efésios que os gentios não faziam parte da circuncisão, ou seja, não faziam parte desse processo, não faziam parte antes da aliança, né? Mas com uma ressalva, ele deixava ali uma observação. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, mas a verdadeira circuncisão era realizada pelo próprio Deus, mas agora não de uma forma externa, mas de uma forma interna no coração do homem. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior. Aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então é importante lembrar que os Efésios, eles estavam ali numa situação e Paulo escreve para eles, porque havia muitos falsos mestres, muitos dos judeus que se converteram ao cristianismo, traziam algumas heresias, eles traziam alguns ensinamentos que na verdade eram nocivos para o povo. Então eles queriam convencer os gentios que para eles serem salvos, eles precisariam ser circuncidados, porque para eles a promessa do advento do Messias e as promessas de Deus para o povo só poderia ser cumprida para aquele que fosse circuncidado, para aquele que tivesse esse símbolo da aliança em si, na sua carne. Mas o Paulo aqui ele mostra que não, que na verdade não é necessário, porque a verdadeira circuncisão ela é justamente feita no coração. Para os judeus continuava então a ordenança deles serem circuncidados como símbolo de serem filhos de Abraão e de toda a ordenança que Deus fez para ele, mas para os gentios não havia necessidade, porque a verdadeira circuncisão era feita no coração, quando o gentio aceitava e entregava a vida para Jesus, ele era purificado, ele era separado para Deus a partir daquele momento. E assim se tornava, através de Cristo, filho de Abraão e herdeiro das promessas de Deus ao nosso Pai na fé. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser nova criatura. Aquele que aceita Cristo, nova criatura se torna. Então o sinal da circuncisão, na verdade, não era a questão do fato de você ter o teu prepúcio passado por um processo cirúrgico, mas justamente pelo fato de você nascer de novo, você ser uma nova criatura. Neste momento, então, você morre, na verdade, na carne, e você passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus.
você passa a nascer do Espírito, e é isso que na verdade é o que significa ser circunciso, na verdade. O que importa, a maior evidência era justamente que você nasça de novo. E se você entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, se você entregou a sua vida para Jesus, minha irmã, você com certeza se torna uma nova criatura. É importante que isso você tenha guardado em seu coração. Se você precisa realmente confessar com a sua boca e você precisa crer no coração. Quando eu creio no coração, eu faço essa questão ali de eu ser herdeiro da promessa de Deus, para eu me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. E quarto subtópico, a circuncisão na nova aliança. Algo importante, o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Então gerou uma discussão entre judeus e os gentios, né? Inclusive ali os apóstolos tiveram que entrar num concílio, eles tiveram que entrar ali em uma assembleia justamente para tomar uma decisão, tomar um norte, para eles terem apenas um pensamento, porque muitos estavam ensinando que eles precisavam se circuncidar e outros já defendiam que não precisavam. Então eles precisavam ter ali uma unidade de pensamento, eles precisavam trabalhar unânimes para que o reino crescesse. Quando há divisão, um reino dividido não prospera. Eles precisavam então ter uma direção só. Isso vai estar relatado em Gálatas, capítulo 5, 2 ao 3, e em Filipenses, o 3, em versículo 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou então intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Está em Atos de capítulo 15. Isso é bastante importante com que você faça essa leitura, para você ver o andamento e a importância que esse assunto ele tinha e a importância que esse assunto ele tem até hoje, a importante compreensão que nós precisamos ter desse assunto. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. É importante lembrar que tanto Pedro quanto Paulo e Barnabé, durante esse concílio, eles apresentam maravilhas que Deus tinha feito através da pregação do Evangelho e como Deus tinha aceitado esses povos. Então, eles todos chegam a uma conclusão. Nós temos ali presidindo, inclusive, esse concílio, o irmão do Senhor Jesus, Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém naquele prezado momento. Então, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo. Eles foram orientados pelo Espírito Santo de Deus ao chegar a essa conclusão de enfatizar que a nova aliança, ou seja, a circuncisão somos nós, quando nos tornamos novas criaturas, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Os judeus eles estavam confiando na carne, eles estavam confiando naquele ato que eles haviam feito com as próprias mãos, eles estavam confiando na salvação, naquilo que foi feito por mãos humanas. Até hoje muitas pessoas acham que a salvação é feita através daquilo que o ser humano pode fazer. E não, é através do Espírito, é através de Jesus que nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por aquilo que nós podemos fazer, mas sim justamente pela nossa entrega ao Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E somente através dele nós temos acesso ao Pai. Então é algo bastante importante que nós tínhamos, né? Então Paulo lembra aos leitores gentios a condição desvantajosa de seu estado anterior ao Evangelho. Deus escolheu Abraão e seus descendentes judeus para serem o povo do pacto divino. A circuncisão dos homens judeus tornou-se um sinal exterior para lembrá-los de sua identidade e das responsabilidades que tinham nesse pacto. Então era um sinal que eles tinham, os judeus primeiro, para lembrar a eles então da responsabilidade que eles tinham no pacto. Então sempre que um judeu olhasse para a sua circuncisão, lembraria, olha, eu sou um separado de Deus, eu tenho que viver de forma diferente das demais nações. E nós como cristãos, sendo novas criaturas, né, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, que nos convence dos pecados e nos lembra sempre que nós temos que ser um povo separado a Deus, um povo separado, chamado à santificação. Então agora vamos ao tópico de número 2. Tópico de número 2
estranhos ao concerto da promessa. Agora no verso 12 do capítulo 2, nós podemos acompanhar o apóstolo Paulo apontando a situação dos gentios. E aqui nós temos uma exposição de 3 pontos bastante importantes da situação que os gentios estavam. Naquele tempo estavam sem Cristo, ou seja, o primeiro ponto, que eles estavam sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. E terceiro, estranhos aos concertos da promessa. Então esses são os 3 subtópicos trabalhados aqui no tópico de número 2, que tem como tema estranhos ao concerto da promessa. Subtópico 1, uma vida sem Cristo. É importante descrever a história, é importante a gente entender que os gentios, eles não eram pessoas que eles não viviam sem nenhuma religião. Eles tinham uma religião, pelo contrário, eles eram pagãos, eles tinham muitas religiões, eles eram politeístas. Inclusive Efésios era ali o lugar onde era o centro da adoração da deusa Artemis, no caso da deusa Diana, a grande deusa Diana. Então tudo girava em torno de Diana. E de fato eles viviam então ali uma vida de rituais, de sacrifícios, de adoração a essa deusa com D minúsculo. E só que porém, isso daí não fazia com que ele tivesse acesso a Deus, né? Eles viviam uma vida sem Cristo. Todo ser humano, desde quando houve a queda e houve a destituição, dessa separação entre o homem e Deus, o ser humano sempre tentou buscar essa reconciliação. O ser humano sempre desejou o céu, o ser humano sempre desejou viver uma vida de comunhão e ter esse vazio que foi criado dentro de si, esse vazio então ali sendo preenchido. E nós sabemos que esse vazio só é preenchido pelo próprio Deus, e que o único meio para que isso venha acontecer é através do nosso Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então o que acontece? Eles tentavam fazer isso através da religião, a religião pagã. Eles adoravam então a deusa Diana e a outros deuses também. Assim como muitas pessoas nos dias de hoje, pela necessidade de ter Cristo em sua vida, de ter esse vazio preenchido, acaba adorando santos, acaba adorando Buda, acaba adorando a própria natureza. Então o que? Eles têm a fé numa direção contrária. E os gentios eles não tinham essa questão de ter um direcionamento. Eles não tinham a Cristo. Eles não tinham entregado a vida para Jesus. Diferente dos judeus que tinham ali entre eles o próprio Deus fazendo uma promessa através de Abraão para a vida deles. A promessa de um Messias que viria, o advento do Messias. E isso fazia com que eles tinham uma esperança, eles tinham uma direção. E eles tinham o próprio Deus ali presente junto com eles, a provisão do nosso Deus. E isso fazia com que eles vivessem de uma forma diferente das diferentes nações, e assim deveria ser. Então eles tinham uma vida sem Cristo. E isso também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes a promessas acerca dele e da sua obra. Como eles não conheciam o Messias, eles não conheciam que viria o Messias, eles eram indiferentes em questão das promessas de Deus. Algo que me chama a atenção também a respeito deles é que eles eram um povo que não tinha uma perspectiva, eles não tinham uma esperança na qual eles se agarrarem. E eles buscavam então ali, de acordo com o momento que eles viviam, entregar essa adoração a esses deuses que eles de certa forma acreditavam. E com isso chega uma conclusão que cai por terra aquele provérbio que diz que toda a religião ela leva a Deus. Isso é uma grande mentira. O que não faltava na vida deles era a religiosidade, mas sim faltava justamente a presença de Cristo. E é isso que nós precisamos ter em nossa vida, que é a presença de Cristo. Subtópico número 2, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12 o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não poderiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então eles estavam separados da comunidade de Israel, né? Então era algo bastante triste, porque na verdade eles não puderam usufruir das bênçãos que Deus proveu a Israel. A promessa era condicionada a Abraão e a sua descendência. Então o que acontece? Eles não tinham o contato que o povo de Israel tinha diretamente com Deus
aquele contato amoroso, todo aquele cuidado, as provas sobrenaturais que Deus deu de cuidado com Israel, as promessas que Deus cumpriu a Israel. Então eles não tinham essa condição, né? Eles estavam separados da comunidade do povo de Israel. Então eles acabaram com isso, não usufruindo daquilo que Israel tinha, que eram as bênçãos da parte de Deus. O subtópico número 3, vamos ter aqui alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos de Deus, que Deus estabelecera com os patriarcas. Algo bastante interessante é que Deus ele estabeleceu alguns pactos, desde o pacto abraâmico, o pacto davídico, e aqui na lição nós vamos falar de dois pactos, né? O pacto abraâmico, ou seja, diretamente para Abraão, e o pacto mosaico que Deus fez a Moisés. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, que vai estar em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Leia aí então, juntamente com a sua classe, para que possa fazer uma reflexão através dessa passagem. E o pacto mosaico, que está em Deuteronômio capítulo 28, versículo do 1 ao 14. E o pacto davídico, que está em 2 Samuel capítulo 7, versículo do 13 ao versículo 16. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica, a promessa do advento, da vinda do Messias. Então Deus, o que ele fez? Ele prometeu a vinda de um Messias, a vinda de alguém que iria libertá-los da escravidão. E os gentios eles não tinham acesso a essa promessa, eles não sabiam dessa promessa. É importante lembrar que eles viviam aqui aquele momento e não tinham um pensamento, uma esperança de uma vida eterna, eles não tinham a esperança do que viria após a morte. E isso fazia com que eles sentissem, na verdade, esse vazio, e Cristo, através de Cristo, eles passaram a ter acesso a essas promessas, né? Se tornando filhos de Deus, se tornando filho na fé, né? Através de Abraão. Alienados aos pactos das promessas, é algo bastante importante quando a gente pensa nisso. Então eles estavam separados, eles não sabiam a respeito das promessas de Deus. Os gentios não tinham noção deles e por conseguinte estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino de alienados da promessa. Por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. Aqui cai por terra também um outro provérbio muito ouvido, de que todos são filhos de Deus. A minha Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. Ela diz que, na verdade, aqueles que creram e o receberam, foi-lhes dado o poder, né, de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, antes de entregar a vida para Jesus, nós não éramos conhecidos como filhos de Deus. Tanto que nós éramos conhecidos, dados como mortos. Mas através que eu entrego a vida para Jesus, eu me torno uma nova criatura. Então eu morro para a carne, nasço no Espírito, me torno filho de Deus através da adoção por meio de Cristo Jesus. E quando acontece isso, eu me torno herdeiro das promessas de Deus. Então o apóstolo Paulo ele é muito claro em mostrar isso para os Efésios. Ele é muito claro em mostrar que através de Jesus, então, eles se tornam filhos de Abraão, eles se tornam filhos também da promessa de Deus e passam agora a ser participantes do reino de Deus. E isso é algo bastante importante que nós temos sempre que estar colocando. Agora, só uma observação a respeito voltando um pouquinho da circuncisão do Antigo e do Novo Testamento, é que o Antigo Testamento enfatiza a circuncisão tanto no sentido espiritual quanto no sentido carnal. Agora, já no Novo Testamento, valoriza somente o sentido espiritual ao atribuir-lhe um significado mais profundo, relacionando-a com a crucificação e a ressurreição de Cristo. É uma observação bastante importante, vale a pena você apresentar para a sua classe essa observação. A antiga condição dos gentios era desaladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Deus e eram estranhos ao concerto da promessa. Nós, como gentios, nós como não somos judeus, antes de entregar a vida para Jesus, essa era justamente a nossa condição. Não era apenas para o povo daquela época, não é apenas para aquele povo da época dos apóstolos, mas nós como gentios, nós como não judeus, nós como não descendentes de Israel, nós estávamos nessa condição justamente antes de entregar a vida para Jesus, antes de nascermos de novo, antes de sermos regenerados.
Esses pactos, que são aquelas promessas, giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. E nós temos como a nossa maior promessa hoje justamente a segunda vinda do Senhor Jesus. Sabemos que ele veio para os judeus, porém esses aqui o rejeitaram, e através da rejeição dos judeus, nós agora tivemos a oportunidade, né, de ser aceito por ele e viver segundo o propósito de Deus. Somos a geração eleita por Deus, né, o sacerdócio real. Através desse momento, nós, os gentios, somos eleitos por Deus para viver segundo o propósito de Deus e sempre crendo nas promessas de que Jesus virá para buscar a sua igreja. Essa promessa, quando nós temos ela ativa em nosso coração, dá em nós com certeza um direcionamento, um norte para a nossa própria vida. Agora vamos ao tópico de número 3. Tópico de número 3. Chegamos agora ao terceiro e último tópico da nossa lição. E tópico este que tem como nome Sem Esperança e Sem Deus. Então agora o apóstolo Paulo ele passa a descrever a situação dos gentios que viviam sem esperança e sem Deus. Vamos ao subtópico de número 1, que tem como tema Desprovidos de Esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Imagina você ver uma pessoa que ela não tem uma perspectiva de futuro, uma pessoa que ela não tem esperança, uma pessoa que não tem confiança. E muitas pessoas infelizmente convivem e vivem justamente nessa situação. São pessoas negativas, são pessoas que têm ali uma visão da vida que é realmente degradante, e isso é preocupante. São pessoas que muitas vezes são levadas à depressão, são levadas à ansiedade, ao desejo suicida. Essa é a situação que realmente vivem a maioria dos gentios. São pessoas que não conseguem ter uma visão positiva do futuro, não conseguem ter uma visão justamente como nós que somos cristãos, nós temos. É importante lembrar que a respeito dos gentios, a lição traz um tema bastante importante, que a quarta tragédia espiritual, em consequência da anterior, é que estes efésios não possuíam esperança e estavam sem Deus. E não existe nada mais triste do que uma pessoa sem esperança, ou seja, uma pessoa sem Deus, né? A ruína moral e espiritual de tais gentios era completa. Eles não tinham esperança do triunfo final da justiça e o amor divino para eles. A questão final da história do mundo eram sombrias, preocupantes e incertas. Então, principalmente nessa época, eles não tinham essa visão de uma vida eterna, eles não tinham a esperança de uma vida eterna como nós temos no Senhor Jesus, como nós cremos através do Senhor Jesus. Então, para eles não criam que poderiam ter uma vida logo após o túmulo, então acabaria por ali, e que um dia o mundo seria destruído e pronto, acabou. Agora nós não, nós cremos que através de Jesus nós temos acesso à vida eterna. Não apenas uma vida eterna, mas uma vida eterna em abundância. E eles não tinham essa questão ali de essa esperança viva dentro de si. A nossa esperança é o Senhor Jesus, né? Então, como a esperança ela é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medos e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Meus amados, é importante nós lembrarmos que muitas vezes ao nosso redor existem pessoas que estão justamente nessa situação. São pessoas que não têm esperança, que não têm uma perspectiva de futuro. São pessoas que muitas vezes não creem que realmente haverá um triunfo e que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Há pessoas que ainda não conhecem a Jesus de uma forma intensa. Existem pessoas que estão ligadas a religiões, estão ligadas a N situações, mas não conhecem de uma forma real e sincera ao Senhor Jesus. E nós, como embaixadores de Cristo aqui na terra, nós temos que levar essa palavra de esperança. É a esperança de que o Senhor Jesus um dia virá para buscar a sua igreja. Aqueles que perseverarem realmente, eles receberão a coroa da vida, que é a vida eterna. Que um dia nós viveremos a plenitude da bênção do Evangelho de Deus. Que um dia nós viveremos num mundo onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não mais haverá sofrimento. E esses gentios e os gentios em si, por eles não terem Deus, eles também não tinham esperança.
Então eles não tinham uma perspectiva de futuro. E para eles a era de ouro da sua vida era o passado, eles estavam ligados apenas no passado. E que dali em diante a situação poderia cada vez mais piorar, eles não tinham perspectivas de futuro. Agora imagina só, alguém vivendo nessa situação, alguém achando que as coisas vão de mal a pior, no momento no qual nós estamos passando. Existem pessoas que por ter esse pensamento, pensam em tirar a própria vida porque acham que não há mais uma saída, né, para o seu problema. Mas nós temos a saída, e a saída é Jesus. Nós temos que levar essa saída a essas pessoas. Nós temos que levar Jesus a essas pessoas, para que essas pessoas possam ter esperança, e tendo esperança possam ter Deus. Subtópico 2, sem Deus no mundo. Que coisa triste. Coisa triste é uma pessoa que ela não tem Deus no mundo, né? A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Nós já falamos aqui na lição que eles eram religiosos. Eles tinham ali, eles professavam a religiosidade. Eles tinham a deusa Diana, que é uma deusa pagã. Eles eram pagãos que tinham os seus rituais religiosos, mas porém eles não tinham a Deus, porque nós só podemos ter a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles não tinham um direcionamento da fé, eles tentavam preencher esse vazio deles com outras situações. E uma pessoa que é sem Deus, ela é governada pela carne. Imagina só, um dia nós estivemos sem Deus na nossa vida, porque nós éramos governados pela carne. O pecado tomava conta de nós, nós não víamos problema nenhum em estar pecando. Adulterávamos, nos drogávamos, faziam N situações, prejudicávamos ao próximo. Isso não gerava nem um pingo de arrependimento. A vida do homem sem Deus, ela é triste, ela é amargosa. A vida do homem sem Deus é uma vida que leva o homem a conduzir a passos largos para o inferno. O homem sem Deus, ele não consegue discernir muitas vezes o que é certo com o que é errado. Ele acaba, pelo contrário, confundindo, fazendo o errado achando que é certo. A vida do homem sem Deus leva uma vida de amargura, uma vida de tristeza, uma vida que as pessoas tentam preencher de tudo quanto é forma aquilo que a fazem infeliz, e acabam se direcionando a coisas erradas. Pessoas que acabam muitas vezes perdendo família, pessoas que acabam perdendo suas profissões, pessoas que acabam perdendo a própria vida, ficando doente, porque a vida do homem sem Deus só leva a isso. Uma vida de degradação, uma vida que as pessoas elas não conseguem entender, as pessoas não conseguem, quando olham para nós cristãos, elas não conseguem entender como que nós, mesmo muitas vezes passando por dificuldades, estamos sorrindo, estamos indo à igreja adorar a Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Como é maravilhoso você ter Deus em sua vida, você ser cheio do Espírito Santo de Deus, e você como boca de Deus vai te apresentar esse Jesus, vai apresentar esse Deus às pessoas que estão perdidas, às pessoas que estão a passos largos para o inferno, porque um dia Jesus te resgatou, um dia você foi exatamente como esses gentios. Hoje você tem a circuncisão em seu coração. Hoje você é herdeiro das promessas de Deus. Hoje você é filho de Deus. Hoje você é filho na fé. Aleluia, Deus é maravilhoso. E você, meu amigo professor, você tem a oportunidade de fazer com que seus alunos sejam verdadeiros propagadores do Evangelho. E assim nós continuaremos e nós iremos rompendo contra as portas do inferno, justamente pregando o Evangelho, anunciando a salvação. Então essa era a situação do povo que vivia, essa era a situação o contexto que nós estávamos acompanhando aqui em Efésios, que Paulo estava levando essa palavra de esperança, de esclarecimento para esse povo. Nós um dia, meus irmãos, éramos justamente como esse povo. Tínhamos todas essas privações, mas hoje, através de Jesus, somos herdeiros das promessas de Deus. Estamos aqui ansiosamente e nos preparando, tendo que já estar prontos para o cumprimento da maior promessa, que é a vinda do Senhor Jesus para nos buscar. Você está crendo na promessa de Jesus? Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Você está pregando o Evangelho? Você está fazendo com que o reino de Deus venha a crescer?
Aleluia. Eu espero que sim. E também espero com que essa aula venha fazer com que você seja cada vez mais motivado a dar a contribuição para o crescimento do reino de Deus, né? Então, a síntese do tópico 3 quer dizer que a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovida de esperança e sem Deus na vida caminhava a passos largos para a perdição e ao inferno. Mas eu creio que muitas pessoas estão por esse caminho, mas ao você se deparar com ela, você vai falar do amor de Cristo. Essas pessoas se converterão e estarão indo rumo ao céu, seguindo pelo caminho que é o Senhor Jesus. Conclusão, no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa. Desesperançados e longe de Deus, um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja seu santo nome para sempre. Glória a Deus. Meus amados, chegamos à conclusão de mais uma pré-aula, de mais uma lição. E eu espero que você tenha sido edificado e que essa aula te ajude a preparar uma aula para a sua classe e para os seus alunos, e que essa palavra venha a ser guardada em seu coração e que não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos praticantes, porque nós estamos vivos e servindo a um Deus vivo que é o Cristo Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário para a remissão dos meus e seus pecados, mas que Ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Muito bem, meu amado irmão, meu amado professor, eu quero te convidar a curtir esse vídeo se você não curtiu ainda. Deixa o teu comentário dizendo como é que foi a pré-aula, né? Compartilhe com os demais professores, com toda a sua classe, com seus amigos. Compartilhe na sua rede social, Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber sempre notificações sempre que cada vídeo for postado. Que Deus o abençoe e vamos sempre juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação.